Olá, acompanhe agora a segunda parte da entrevista com José Couto Ferraz. Através de um exercício de meditação durante o percurso das suas vidas cotidianas. Nós escrevemos um livro, Consciência e Mediunidade, onde perguntávamos a Divaldo o que o médium deve fazer para diminuir as cores anímicas da sua faculdade mediúnica. E ele simplesmente nos disse uma palavra: meditar. Esse é o ponto máximo. Disciplinar a sua casa mental. Sem isso, concomitantemente procurando fazer uma mudança nas suas estruturas íntimas a respeito da sua moralização, e isso complementa o aspecto de tanger para longe a inibição, a dúvida. Porque se nós somos pessoas que nos achamos honestos em vigília, por que não honesto em transe? Por que essa dúvida? A inibição, a própria pessoa vai ter que superar pela sua própria atitudes na sua vida comum, na vida de relacionamento com as outras pessoas. Eu, por exemplo, era uma pessoa profundamente inibida. Eu era incapaz de me dirigir assim, em qualquer circunstância, a alguém para colher uma informação. Eu sentia uma dificuldade muito grande. Mas, com o transcorrer do tempo, eu comecei a chegar à conclusão de que aquilo não tinha razão de ser. E através da força de vontade, que é um dos atributos da alma humana, nós fomos gradativamente superando. Hoje, você pode realmente ter uma ideia que, quando nós começamos a falar em público, nós éramos profundamente inibidos. Hoje nós falamos até demais. O animismo tem duas origens. Uma, Kardec analisou em O Livro dos Médiuns. É o animismo puro, em que ele se refere que muitas vezes uma comunicação da própria alma do médium tem um valor tão igualitário como uma comunicação de um desencarnado. Então, nesse momento, o processo que se dá através de um sonambulismo, o médium entra no seu psiquismo profundo através do seu psiquismo de superfície. E ele mesmo expande o seu perispírito, liberta-se, emancipa-se do corpo e ele dá a comunicação como se fosse uma comunicação de um desencarnado. Agora, a outra questão é o animismo em que o médium introduz as suas ideias na comunicação. É esse aí que o médium tem que se educar para que isso não aconteça, a fim de que a autenticidade da sua comunicação seja uma interpretação dos pensamentos das entidades que se comunicam por seu intermédio, tenham a máxima autenticidade possível. A pessoa tem a faculdade, naturalmente, em um determinado grau, dá a comunicação, mas quando sai da sala mediúnica, a mediunidade para ele desaparece. O médium, ele é médium não somente na sala mediúnica. Ele tem que ter uma vida pautada dentro de uma conjectura muito importante nessa área do seu comportamento no dia a dia da sua vida. Os cuidados que o médium deve ter. Quantos médiuns ficam em situações
dificultosas por falta dessa vigilância que o próprio Jesus já nos falava. Vigiai e orai. E isso é importantíssimo no campo da mediunidade, porque a obsessão está graçando de uma forma epidêmica na sociedade espírita. E as pessoas não se dão conta, porque a influência começa através da mente do obsidiado. Se nós não tivermos cuidados realmente relevantes na nossa disciplina mental, nós ficamos com espaços à vontade para que as entidades, através de sugestões hipnóticas, vão pouco a pouco minando as resistências da mente do médium. De repente, eles se assenhoreiam da vida mental do médium e começam a manipular, e o médium não se dá conta, porque ele é uma pessoa que não teve o cuidado necessário para se vigiar e orar na sua vida cotidiana. O choque anímico é uma terapia de socorro aos desencarnados que é prodigalizada pelo médium, que se transforma, conforme diz André Luiz, no primeiro socorrista. Houve um tempo que criaram uma ideia falsa no movimento espírita, que o primeiro socorrista era o doutrinador. Não é verdade. Então, o choque anímico é uma permuta energética que o médium transfere o seu fluido animalizado para o espírito sofredor, e o espírito sofredor lhe transmite por imantação magnética o fluido doentio que ele traz no processo da comunicação. Então tem que ser um trabalho através de um médium disciplinado. Não pode ser qualquer médium que é aquele capaz de permitir acontecer o choque anímico de qualquer forma ou em qualquer momento. Tem que ser um médium através da psicofonia controlada. Criou-se uma ideia de que o choque anímico se dá de qualquer forma. Eu acredito que sim, mas não pode ser uma terapia de resultados favoráveis quando aplicada assim, sem essas características por parte do médium. O bom doutrinador tem que ter, dentro da técnica de comunicação humana, um fundamento muito importante: saber ouvir e falar pouco. Sem esses dois fundamentos, o diálogo realmente não atinge os objetivos desejados. Nota-se, a maioria dos doutrinadores ainda são muito ansiosos. E é muito comum a gente verificar na sala mediúnica médium e doutrinador falar ao mesmo tempo. O efeito benéfico do diálogo entre o comunicante e o dialogador deve ser cada um falando ao seu tempo. O médium tem que saber se controlar. Embora a opinião de determinados médiuns também diz que o médium, por ser passivo, ele tem uma dificuldade muito de controlar as comunicações. Mas André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele faz um exame do médium consciente e do médium inconsciente. E ele introduz
no médium consciente essa capacidade que o médium tem, através da sua ligação psicofísica, o médium consegue conter, muitas vezes, os impulsos violentos da entidade que se comunica. Então, isso tem que ter um fator que é conquistado ao longo do tempo, que se chama educar-se para a mediunidade. Quem realmente educa-se é a personalidade do médium, não é a faculdade em si. A faculdade, ela é neutra. O médium é quem tem que controlar a sua personalidade para poder ter a capacidade de realmente, por uma questão não somente de técnica, mas também de austeridade moral, porque isso também entra em jogo, sem sombra de dúvida. E o próprio André Luiz diz que o médium consciente, a qualquer momento, ele pode interromper a comunicação, porque ele sabe de antemão o pensamento do espírito, o que o espírito está querendo transmitir, e nessa filtragem que ele faz, ele impede muitas comunicações que são totalmente indevidas, improcedentes e de consequências muito prejudiciais. Portanto, o médium, pelo menos o médium consciente, porque eu não sei no médium inconsciente ou sonambúlico, porque eu não sou desse tipo de mediunidade possuidor. Mas o médium consciente, ele controla. Inclusive, ele pode interromper as comunicações a qualquer momento que ele quiser. Eu faço isso. Eu não sei os outros médios, a opinião. Porque cada médio, é um universo à parte. E isso é perfeitamente explicável dentro da própria doutrina espírita. Não se pode analisar a conduta de dois médios fazendo termos de comparação de jeito nenhum. O próprio Divaldo conta que quando ele se encontrava com Chico Xavier, os fenômenos de evidência, cada um tinha uma interpretação. Nunca era idêntica. Então, se isso acontece nos médios que, inclusive, já têm o medionato, os dois já conquistaram o medionato, nós que ainda estamos nos primeiros passos da mediunidade, nós podemos também, porque temos a força de vontade de interferir para que não aconteça, muitas vezes, cenas lastimáveis dentro da sala mediúnica. Aqui encerramos a segunda parte do nosso terceiro episódio. Fique ligado para ver o resto dessa entrevista. Até mais!